tarde a todos. Queria desde já cumprimentar os oradores aqui presentes e todos os colegas e amigos. Queria também agradecer à Associação Sindical de Conservadores dos Registros o desafio que me lançou. Não sei se será para agradecer, dada a dificuldade da matéria, mas obviamente que sim, que respondi ao convite que foi feito pela doutora Margarida, que infelizmente hoje não está presente, mas estão outros representantes da Associação. Queria também, desde já, fazer uma prévia declaração de intenções. Eu não sou especialista de todo nesta matéria. A exposição que venho aqui fazer revela, pura e simplesmente, uma análise pessoal de alguém que tem formação jurídica, como todos os que estão aqui presentes, e que tentou analisar a lei da melhor forma possível, pelo menos na minha perspectiva. O meu objetivo, no máximo, será eventualmente chamar a atenção para alguns pormenores que eu considerei importantes e depois cada um retirará as conclusões que entenderá que serão as mais corretas daquilo que venho aqui dizer. Todos, penso eu, que têm consciência que esta lei é uma lei densa, é uma lei pormenorizada, é uma lei complexa, mais do que a lei que veio revogar, sobre a qual, pelo menos que eu tenha conhecimento, ainda muito pouco se disse e ainda muito pouco se escreveu. Relativamente, entrando propriamente na noção de branqueamento de capitais, sem querer estar a ler o que está previsto no artigo 2º, o número 1º da linha J da lei, basicamente e grosso modo, todos nós percebemos que branqueamento de capitais será a colocação de fundos provenientes de atividades ilícitas, de atividades criminosas, nos circuitos financeiros e não financeiros, fundos esses que vão sendo introduzidos no sistema através de múltiplas transações, de tal forma que, à medida que vai aumentando o número de transações, vai ficando cada vez mais distante o rastro, a origem do dinheiro, e daí a expressão branqueamento, porque realmente vai ficando cada vez mais limpa a sua origem ilícita. Relativamente ao papel dos conservadores, que é isso que nos traz aqui hoje, o que me parece é que o legislador, no caso concreto desta lei, quis marcar uma posição, ou seja, enquanto que no âmbito da lei anterior os conservadores estavam elencados enquanto entidades não financeiras, colocados em paralelo com os advogados, com os notários, com os solicitadores, grosso modo com todos aqueles agentes que se dedicavam a uma atividade jurídica, quando intervinham no âmbito dessa atividade como tituladores ou como aconselhando os seus clientes à prática de determinados atos associados a essa titulação, fossem compras e vendas, constituições de sociedade, etc. No âmbito desta lei, o legislador teve o cuidado de de fazer constar os conservadores e os oficiais dos registros numa norma específica. Portanto, nós deixamos de constar do artigo 4º, número 1, a linha F, e passamos a constar do artigo 7º, que tem justamente a epígrafe conservadores e oficiais dos registros. Creio que é essa mesma a designação do artigo. O que, a meu ver, serviu, digamos assim, do meu ponto de partida para a análise desta lei. Em que medida? Aquilo que eu venho aqui explanar sobre isso é que entendo que os conservadores e os oficiais dos registros não estarão sujeitos ao cumprimento de todas as medidas de caráter preventivo que estão elencadas no artigo. Grosso modo, os deveres consagrados no artigo 11º, que são 10, e o que eu entendo é que, no caso dos conservadores e oficiais dos registros, nós só estaremos sujeitos ao cumprimento de 5 desses deveres. O que, a meu ver, revela que o legislador acabou por reconhecer que os conservadores, não tendo um papel nem melhor nem pior do que os advogados, os notários ou outros profissionais da área jurídica, têm um papel distinto. E, como tem um papel distinto, deverá ser tratado de forma distinta. Dentro desse papel distinto, os conservadores, o legislador também teve o cuidado de distinguir em que âmbito das suas funções os conservadores estarão sujeitos ao cumprimento da lei do branqueamento de capitais, começando por identificar que os conservadores, nas suas funções, digamos assim, gerais, onde eu destacaria a função de registador, está sujeito basicamente a 3 deveres que o legislador considerou importantes, que são o dever de
comunicação, o dever de colaboração e o dever de não divulgação do cumprimento dos outros deveres anteriores. Em que é que se traduz o dever de comunicação que está previsto no artigo 43 da lei? Na minha opinião, eu acho que o legislador também foi claro, no sentido de vir dizer que nós estaremos sujeitos ao cumprimento deste dever quando, perante situações concretas, perante situações de suspeita, consideramos que naquele caso em concreto existem determinados indícios que me obrigam a estar alerta e eventualmente a fazer uma comunicação. Eu digo isto porquê? Porque a experiência que eu tinha do contacto com alguns colegas, durante muito tempo, nomeadamente no vigência da lei anterior, havia colegas que, com muito medo do branqueamento, tinham uma posição que seria confortável, mas que, a meu ver, não cumpria os objetivos do legislador, que era comunicar sistematicamente todas as operações, nomeadamente enquanto tituladores. Eu acho que não era de todo esse o objetivo do legislador. O legislador quer alguém, como o próprio nome indica, que o auxilie, e por isso nos designou de entidades auxiliares e, como tal, que, apelando à nossa experiência, aos nossos conhecimentos, faça uma triagem prévia das situações em concreto, por forma a identificar aquelas situações que podem gerar uma possível suspeita. Porque, caso pretendesse uma comunicação sistemática, tê-lo-ia dito. Por outro lado, há realmente um artigo que prevê uma comunicação sistemática, que é o artigo 47, mas neste momento esse artigo também está sujeito a uma regulamentação, ou seja, o legislador também teve o cuidado de dizer: quando eu pretender que me façam uma comunicação sistemática, eu vou-vos dizer quais são os atos que eu quero que vocês comuniquem. E, portanto, ficou prevista a fixação através de portaria de quais os atos que o legislador consideraria relevantes e que qualquer entidade que o praticasse tivesse obrigação de os comunicar. E, portanto, será uma avaliação que eu acho que também é importante para ajudar as entidades policiais que se dedicam à investigação deste tipo de crimes. Este dever de comunicação passa, tal e qual como nós já fazíamos no âmbito da lei anterior, por fazer uma comunicação. Todos nós também recebemos um mail no dia 30 de agosto da Polícia Judiciária a informar que neste momento têm um novo site institucional e que estão a desenvolver uma nova aplicação ou novo acesso para fazermos comunicações no âmbito do branqueamento. Pelo que neste momento, e eu já tive essa experiência, caso tenhamos necessidade de fazer comunicações, teremos que voltar ao esquema anterior e fazer comunicações por mail, preenchendo aquele formulário que nos tinha sido fornecido inicialmente. Ir avançando para não me ir perdendo. Relativamente à questão das suspeitas, também é uma preocupação que todos nós temos. Toda a gente e os colegas comentam: eu não sou polícia, eu não tenho formação nesta área, em que situações então é que eu vou suspeitar? É verdade, nós não somos polícias e realmente até isto fica aqui como mais chega, eu acho que seria muito útil haver uma espécie de cooperação, nomeadamente com a Polícia Judiciária, através de ações de formação, por forma a fazer-nos chegar a situações concretas, obviamente salvaguardando todo o tipo de segredos de justiça que haja para salvaguardar, por forma a que nós começamos a ter mais sensibilidade e a conseguir apurar, digamos assim, esta nossa tentativa de descobrir indícios. Mas eu não me considero nenhuma especialista e acho que em determinado tipo de situações, acho que é um bocadinho evidente a existência de alguns indícios. Aliás, acho que foi muito útil o facto do IRN, quando do despacho que saiu e que nós tínhamos que cumprir no âmbito da lei anterior, veio elencar uma lista de indícios que eu acho que é muito atual e que continua a ser útil e à qual nós devemos recorrer, que constituem realmente indícios ou potenciais indícios. Não quer dizer que naquele caso em concreto seja essa a situação, mas que nos ajudam desde
compras de imóveis por um valor muito acima do seu valor patrimonial ou vice-versa, muito abaixo do seu valor patrimonial, a periodicidade com que essas transmissões são efetuadas. Eu posso vos dizer que ainda esta semana fiz uma participação considerando 2 critérios que me pareceram relevantes. Um imóvel que é transacionado 3 vezes em 6 meses e que é transacionado por um valor que é 3 vezes superior ao seu valor patrimonial. Ou seja, nós vamos tendo sensibilidade no dia-a-dia para encontrar esses indícios ou situações que também são recorrentes de aumentos de capital em numerário por valores extremamente elevados em relação não só ao capital inicial da sociedade, como a periodicidade com que esses aumentos são feitos. Tudo isso são situações que nos podem e devem levantar suspeitas. Assim como, e mais uma vez também entendo que foi útil o que o IRN publicou a quando do último despacho, a indicação também da lista dos países das regiões que constituem paraísos fiscais, porque a intervenção nos títulos de entidades provenientes destes territórios ou regiões será um indício, digamos assim, agravado de suspeita relativamente à prática do ato. E eu penso que todos nós, no nosso dia-a-dia, acabamos por ter sensibilidade para conseguir lidar com estas situações e, portanto, não precisamos de ser assim uns especialistas tão grandes para conseguir detectar e ir triando estas situações. Relativamente ao dever de colaboração, que está previsto no artigo 53 da lei, que é um dever importantíssimo. Aliás, daquilo que eu consegui aferir da análise do diploma, é que dos 10 deveres, se calhar este é aquele que o legislador deu mais importância. Deu mais importância porquê? Porque se formos ver ao nível das sanções, a violação deste dever é aquele que se traduz, obviamente em situações extremas, na aplicação de pena de prisão, enquanto que a violação dos outros deveres poderá traduzir em contraordenações. E, portanto, acho que foi o legislador que quis mesmo dar relevância a este dever. E este dever traduz, basicamente, e grosso modo também, sem estar a ler ao pormenor todos os artigos, todas as alíneas da norma, na obrigação que nós temos de colaborar de forma pronta, de forma cabal, com todas estas entidades, sejam de SEAP, seja o IF, sejam a autoridade tributária, sejam outros órgãos de polícia criminal, colaborar no sentido de, independentemente de termos comunicado uma suspeita, poderemos ser todos nós confrontados com questões, olha, quem é que participou nesta atividade, dê-me a informação de que nos últimos anos quantos imóveis esta sociedade transacionou, etc, etc. Penso que neste aspecto também as nossas bases de dados poderão ser um aliado importante, uma vez que nos permitem fazer estas buscas com alguma facilidade e fazê-las até de uma maneira seletiva, considerando alguns elementos sobre os quais se pretende obter essa informação. Relativamente também a este dever, o legislador teve o cuidado de chamar a atenção que ele deve ser cumprido usando um canal seguro, que garanta confidencialidade. E eu, pessoalmente, mas isso obviamente ficará ao critério de cada um, a não ser que o IRN venha fornecer orientações em sentido contrário, eu entendo que essas comunicações, eu, quando as faço através do meu mail institucional pessoal, mas isso será uma posição que cada um tomará em função das suas circunstâncias. Não porque eu entenda que os meus funcionários tenham algum problema de acesso a essa informação, mas eu acho que se eu tenho a obrigação de garantir a total confidencialidade, como sou eu é que tenho acesso ao meu e-mail pessoal do Instituto, institucional, consigo garantir essa confidencialidade. Também acho importante... Sim, basicamente, quanto a este dever será isso. Relativamente ao dever de não divulgação, este dever passa por termos o cuidado de não dar a entender aos visados que vamos efetuar uma participação ou comentar com terceiros que essa participação foi feita.
Isso também me parece muito importante, porque muitas vezes não existe essa consciência nas nossas conservatórias, nomeadamente por parte dos oficiais. Eu acho que aí o conservador tem um papel importante em termos pedagógicos, no sentido de chamar a atenção para a necessidade de essa informação ficar absolutamente dentro dos limites da conservatória. Nomeadamente tendo em consideração que isso é uma outra novidade desta lei. No mesmo artigo 7º, o legislador veio dizer que o cumprimento destes deveres faz parte do vínculo de trabalho em funções públicas, o que significa que também numa situação extrema, em caso de incumprimento, também serão chamadas as normas da Lei Geral do Contrato de Trabalho em funções públicas, não é? Que nós teremos que cumprir. Temos, no fundo, acho que o objetivo do legislador foi, no fundo, interiorizar, que todos nós interiorizássemos que o cumprimento destes deveres é tão importante e faz parte do nosso dia-a-dia como o cumprimento das restantes normas que nós temos que aplicar diariamente no âmbito das nossas funções. Eu posso, a título de exemplo, só para verem a importância disto, alguém comentava comigo um dia destes que um oficial de registros, ao balcão de uma conservatória, estava a receber um registro comercial, analisou brevemente, era um aumento de capital, disse ao senhor: parece-me que está tudo bem, mas olhe, fique já a saber que nós vamos ter que comunicar isto ao branqueamento, porque está em causa 1 milhão de euros em numerário. Ou seja, é obviamente que o funcionário não fez isto com qualquer intuito. Fê-lo porque achou que devia avisar que, pelo menos revelou que estava alerta para a questão do branqueamento. Revelou, ao mesmo tempo, é que não tinha consciência da importância que tem cumprir. E eu agora também faço uma ressalva, porque eu induzi-os em erro há bocadinho. É este dever que o legislador pune com prisão, não o anterior. Peço desculpa pelo lapso. É este que o legislador, a meu ver, deu mais importância. Além destes 3 deveres, seguem-se mais 2, que acrescem aos primeiros, portanto, acrescem, em que o legislador vem dizer que os conservadores, quando atuem como tituladores, e no fundo define aquilo que entende ser a titulação, e nós facilmente, pela definição que consta do artigo, chegamos à conclusão que é a intervenção no âmbito dos processos de casa pronta, o balcão das heranças e partilhas, na empresa na hora, cooperativa na hora, na elaboração de termos de autenticação de documentos particulares autenticados, etc. Que teremos que estar atentos a estes 2 deveres. Temos o dever de exame, previsto no artigo 52. Eu confesso que este dever levanta-me algumas dúvidas em termos de interpretação, porque o legislador diz que sempre que sejam detectadas condutas ou operações cujos elementos caracterizadores se tornem suscetíveis de estarem relacionados com o branqueamento de capitais. E depois ajuda-nos, é verdade, o legislador neste artigo veio-nos dizer alguns elementos caracterizadores: a natureza, a finalidade, a frequência, a complexidade, a invulgaridade das operações, a aparente inexistência de objetivo económico, os montantes envolvidos, a origem, os meios de pagamento utilizados, etc. No fundo, tudo isto nos remete para alguns daqueles indícios que falávamos inicialmente e que também constam da tal lista que o IRN já tinha publicado. E as dúvidas quanto ao cumprimento deste dever, as minhas dúvidas em termos de interpretação, advêm da redação do artigo 3º, que fala que a aferição do grau de suspeição de uma conduta ou atividade ou operação não pressupõe a existência de qualquer tipo de documentação comprovativa da suspeita. E depois, no número 4, diz que sempre que o resultado do exercício do dever de exame, em resultado do exercício desse dever, as entidades decidam não proceder à comunicação prevista no artigo 43, devem-no fazer constar de um documento ou registro. E a questão que eu deixo em aberto é será que o legislador quis dizer com isto que sempre que eu esteja a examinar um título que me é proposto
e entenda que não existem indícios que me levassem a fazer uma comunicação, eu teria que fazer um registro, ou seja, eu faria um documento sempre que intervinha como titulador e não fazia nenhuma comunicação. Podemos achar todos que esta interpretação torna-se um bocado penosa para nós, extremamente burocrática. Se cada ato que eu vou titular eu tenho que justificar porque é que não comuniquei, pronto, não sei se será essa a interpretação mais correta, eventualmente o IRN poderá vir assumi-lo posteriormente e caso o assuma nesse sentido, eu penso que aí seja relevante eventualmente a criação de um formulário, alguma coisa que nos possa ajudar no âmbito desta triagem a fazer este tipo de registro. Poderemos também fazer outra interpretação no sentido de que eu só terei que fazer esse registro caso, apesar de entender que, numa análise em abstrato, aquele caso em concreto poderia-me levantar alguma suspeita, mas eu não dei relevância a esse aspecto porque conheço a situação, ou as pessoas envolvidas, ou a entidade envolvida, e não me parece que, apesar, por exemplo, do montante da transação ser elevado, as circunstâncias em concreto daquele negócio me levantem suspeita. Ou seja, ele tem um indício, sei lá, vamos imaginar, um aumento de capital de uma sociedade de um valor elevado em numerário, que, à partida, seria suspeito, mas porque eu conheço os intervenientes, sei que é uma sociedade que, por si só, tem uma atividade extremamente lucrativa, que é uma sociedade que, apesar de ser, sei lá, uma sociedade anónima, tem um caráter familiar, um conjunto de circunstâncias que me iriam justificar, obrigar a justificar, apesar deste valor ser extremamente elevado, eu entendi que não é suspeito por isto e por aquilo. E, nesse caso, estaríamos restritos a um número de situações mais limitado do que a interpretação contrária. Mas é uma questão que deixo em aberto, depois cada um fará a sua interpretação. Por fim, temos o dever de abstenção, onde o legislador diz que não deveremos titular atos que saibamos ou que tenhamos suspeitas que têm na sua origem o branqueamento de capitais. Na sequência do exercício deste dever de abstenção, daquilo que eu consegui interpretar, 3 situações serão possíveis. Nós comunicamos a suspeita e não praticamos o ato, o conservador abstém-se de praticar o ato. O conservador suspeita, quando falo em conservador, obviamente é extensível ao oficial do registro quando atua no âmbito dessas funções. Suspeita, mas entende que não se pode abster de praticar o ato. E ainda uma terceira situação em que o conservador comunica a suspeita, mas pratica o ato porque o DCAP ou a UIF lhe comunicou que deverá praticar o ato porque, não o fazendo, estará a pôr em causa uma investigação que esteja em curso. Nas situações em que o conservador suspeita, mas realiza o ato, deverá, obviamente, posteriormente à realização do ato, fazer uma comunicação, documentar as razões que o levaram a praticar o ato, devendo toda a documentação quanto às nossas comunicações com estes órgãos, seja o DCAP, seja o UIF, ser toda arquivada e guardada na conservatória. Relativamente às situações em que o conservador decide não praticar o ato e comunica, ainda poderá vir a praticar o ato se, no prazo de 6 dias úteis, não receber uma comunicação a dizer não o faça. Ou seja, vamos ter aqui uma espécie de um consentimento tácito. Se nada for dito no prazo de 6 dias úteis, poderemos praticar o ato. Durante esse período também poderemos receber uma comunicação a dizer pratico o ato, ou então a comunicação contrária, não pratico, porque se não a recebermos, poderemos eventualmente não, deveremos e poderemos fazê-lo. Depois também temos ainda a possibilidade de recebermos comunicações para não praticar atos que nem sequer estão agendados e, portanto, ainda a conservatória não foi contactada para a sua realização, mas as entidades que estão a investigar entendem que comunicam à conservatória caso esta entidade, ou caso este sujeito, ou caso este imóvel seja
objeto de agendamento de uma potencial transmissão na conservatória, não o deve fazer. Estas situações da suspensão temporária não são completamente discricionárias, na medida em que há um controle, está previsto um controle judicial relativamente a estas decisões. Portanto, as entidades que decidam fazer essa indicação depois serão suscetíveis, ou os interessados que se sintam prejudicados, haverá um controle judicial quanto a essa decisão. Como eu já vos tinha dito, o legislador, no número 5 do artigo 7º, veio dizer que, efetivamente, o cumprimento destes deveres fazia parte do vínculo de trabalho em funções públicas. Eu acho que nós temos, efetivamente, que interiorizar esse facto, porque isso revela que é um dever, o cumprimento desta legislação é importante e nós devemos ter isso em consideração no nosso cotidiano. Relativamente a um artigo que está aqui previsto e que também é muito importante, e com isto terminávamos a identificação dos 5 deveres que, na minha opinião, se aplicam aos conservadores, temos o artigo 10º, que é o famoso artigo, entre aspas, relativamente aos limites à utilização de numerário, onde diz que as entidades obrigadas abstêm-se de celebrar algum tipo de negócios nos quais resulta violação dos limites à utilização de numerário previstos em legislação específica. Parece-me que é evidente que todos nós, ao ler este artigo, associamos imediatamente ao cumprimento, à necessidade de cumprir o artigo 63E da Lei Geral Tributária, que foi recentemente aditado e que também se insere no âmbito das medidas das inúmeras medidas legislativas que têm sido tomadas no âmbito deste combate ao branqueamento de capitais, onde efetivamente temos aqui algumas indicações quanto aos limites e onde parece resultar claro que só poderemos aceitar titular transações com a intervenção de pessoas singulares relativamente a negócios em que nos é dito que o valor foi pago em numerário até aos 3.000 euros. Havendo a intervenção de pessoas coletivas ou pessoas singulares que têm que ter contabilidade organizada, nomeadamente comerciantes em nome individual, esse limite baixa para os 1.000 euros. Baixa para os 1.000 euros, na minha opinião, quando estas entidades intervenham a comprar, porque o número 2 fala em pagamentos, o que quer dizer, na interpretação que eu faço, que quando elas intervenham a vender, poderá ser efetuada a transação com o limite dos 3.000 euros. Esta é a interpretação que eu faço. Portanto, pessoas coletivas... depois, posso esclarecer depois? Muito bem. Está bem. Relativamente ainda a este artigo, e é mais uma questão que eu deixo em aberto, quando o li, pensei também até que forma ou até que ponto este artigo poderia pôr em causa o artigo 4º do Decreto-Lei 201/2015, 17 de novembro, que aprovou o modelo da contabilidade do IRN. E eu digo isto porquê? Porque, ao lermos o número 2 desse artigo 4º, e que nós estávamos a cumprir, e éramos obrigados a cumprir, é admitido o pagamento em numerário até aos 2.000 euros. Ora, considerando que o legislador veio estabelecer o limite relativamente às sociedades e aos comerciantes em nome individual ou às pessoas singulares que têm que ter contabilidade organizada, a questão que eu deixo em aberto é se, considerando que este artigo 63E tem a natureza de lei, este artigo 4º, que aprova o modelo da contabilidade do IRN, tem a natureza de decreto-lei. E se considerarmos que estas duas normas regulam em parte a mesma matéria, então seria correto, eventualmente, defender que nós teríamos que deixar de aplicar este número 2 do artigo 4º quando estejamos perante sociedades e passar só a aceitar
como limite os 1.000 euros e não os 2.000 euros que estão nesta norma. Mas creio que isso também, eventualmente, será uma questão que depois o IRN poderá vir esclarecer, porque a verdade é que o pagamento dos nossos serviços, por qualquer entidade, não deixa de ser, penso eu, um enquadramento no número 2, quando fala pagamentos de faturas, quer dizer, não deixa de ser o pagamento de uma prestação de um serviço que foi efetuada pela Conservatória. Relativamente ainda a este artigo, que eu considero relevante, deixo também uma outra questão, que também deixo em aberto, dando a minha opinião, relativamente ao número 4 deste artigo, que fala que, para efeito do cômputo dos limites referidos nos números anteriores, são considerados de forma agregada todos os pagamentos associados à venda. É óbvio que, numa primeira leitura, toda a gente entende que este artigo pretende abranger que situações? Situações de pagamentos faseados, ou seja, eu vou comprar um imóvel por 14.000 euros e digo no título que já paguei 2.500 em numerário e que iria pagar em 4 prestações as restantes verbas. Considerando faseadamente cada uma das verbas, é verdade, elas são inferiores aos 3.000 euros, mas o legislador teve cuidado de vir dizer não. O que interessa neste caso é o preço, independentemente de ele ser pago em várias tranches de valor inferior aos 3.000 euros. E a questão que eu deixo em aberto é se nós poderemos também considerar, dentro deste limite dos 3.000 euros, o pagamento dos emolumentos associados à transação. Ou seja, alguém faz um título casa pronta em que diz que pagou o preço em numerário por 2.750 euros e pretende pagar na Conservatória os emolumentos associados a essa transação, vamos imaginar os 375 euros, e somando, pretende também pagar em numerário, fazendo a soma dessas duas verbas, nós já ultrapassamos os 3.000 euros. A questão que eu deixo em aberto, cada um também fará a sua interpretação, é se efetivamente no âmbito deste artigo 4º também poderemos considerar os emolumentos associados à transação. Eu penso que seja defensável dizer que sim, por muito que possa chocar alguns dos presentes, pelo facto de esses emolumentos também estão associados à venda e remete para os limites referidos no número anterior, nos números anteriores. Ora, nos números anteriores temos o número 2, que fala até especificamente nas faturas e nos recibos. É também mais uma questão que eu deixo em aberto. Não está de todo, porque acho que aí o legislador foi claro, incluído neste valor, neste cômputo dos limites da transação, os impostos. Porque os impostos, ou a proibição de pagamento em numerário de impostos cujo montante excede aos 500 euros, portanto, esta proibição aparece no número 5, e esta proibição que acabei de referir surge no número 4 e remete para os números anteriores. Se o legislador pretendesse incluir os impostos, tinha alterado a ordem da numeração, de forma a que ficasse claro que os impostos também estariam incluídos no âmbito ou no cômputo destes 3.000 euros. Relativamente a este assunto também, queria chamar a vossa atenção para uma prática que eu adotei, que eu entendi ser obviamente a correta, senão não a tinha adotado, mas que tem que ver com esta minha interpretação. Se o legislador me diz que, claro que estas observações que eu vou fazer têm um interesse limitado no tempo. Porquê? Vocês já vão perceber, pelo facto de nós, em novembro, com as alterações ao Código do Registro Predial e ao Código de Notariado, vamos ter que passar a mencionar nos títulos o MEI, o cheque, a transferência bancária e fazer toda a identificação completa da forma como foi pago o preço da transação. Mas eu questiono os colegas se, neste momento, estando já em vigor a lei do branqueamento, não estando em vigor essas alterações, como é que eu consigo, entre aspas, provar, documentar, e esta lei é toda construída, a meu ver, na base de que nós devemos documentar tudo aquilo que fazemos. Como é que eu consigo provar que tive o cuidado de questionar as pessoas que estão perante mim, num título,
se eu questionei de que, efetivamente, o preço foi pago em numerário, foi pago em cheque, foi pago por transferência bancária. Eu entendo que só consigo fazer essa prova de que as questionei se consignar no título. E, portanto, desde o dia 18 de setembro, que eu tenho tido cuidado, seja no âmbito da Casa Pronta, seja no âmbito do balcão, das heranças e partilhas, mencionar de uma maneira singela, porque entendo que não tenho que estar a obrigar os intervenientes a dizerem mais do que aquilo que neste momento o legislador pretende. Depois, em novembro, a situação será diferente, mas colocar de uma maneira singela a forma como foi pago o preço. Ou seja, dizendo que foi pago 50 mil euros por transferência, por cheque, e eu menciono transferência, cheque sem mais pormenores, porque caso mais tarde me questionem, fez esta transação, mas ela foi paga em numerário. Eu disse, não, eu questionei e as pessoas disseram-me que a transação foi paga por cheque. Mas isso fica ao critério de cada um, porque do ponto de vista jurídico não existe, obviamente, neste momento, nenhuma obrigação de estarmos a fazer essa menção. Eu entendo é que é uma cautela, no meu caso, fazer essa menção. Bem, como já estou a demorar muito tempo, vamos avançando. Só queria também fazer uma achega que alguns dos presentes podem questionar, que é o seguinte. Eu já vos disse que entendia que os deveres previstos no artigo 11º, só 5 se aplicariam aos conservadores. Estão excluídos, ou está excluído o dever de identificação e diligência, que era um dever que, pela experiência que eu tenho, todos os colegas davam muita importância na vigência da lei anterior. A velha questão de não usar abonadores, de não usar a carta de condução, etc. Na minha opinião, este dever, neste momento, não se aplica aos conservadores. Mas vão-me questionar, então vai fazer títulos com carta de condução, com abonadores? Eu não vou, e vou-lhes explicar porquê. Primeiro, esta consideração também está limitada no tempo. Porquê? Porque com a entrada em vigor das alterações que foram feitas à Lei do Cartão de Cidadão, através da Lei 32/2017, de 1 de junho, o artigo 8º desta lei, que é uma norma transitória, veio dizer que a partir de 31 de dezembro de 2017, o cartão de cidadão é o único documento de identificação dos cidadãos nacionais, conjuntamente com bilhetes de identidade que se encontram válidos. E no número 5 desta norma vem dizer que esta previsão prevalece sobre todas as normas gerais especiais que o contrariem. Ou seja, a partir de 31 de dezembro de 2017, deixa de se poder aplicar o que está previsto na lei notarial. E, portanto, esta interpretação que eu faço, portanto, esta questão de estar a usar a carta de condução ou os abonadores acaba por ter uma relevância diminuta face à existência desta norma. Além de que, na minha opinião, eu, para conseguir cumprir de uma maneira cabal e escrupulosa todos os outros deveres, entendo que não o conseguirei fazer se nos meus títulos fizerem a verificação da identidade com abonadores ou com documentos do género. Além de que o legislador também teve o cuidado, e a colega falará sobre isso, temos também a questão do regime jurídico central do beneficiário efetivo, onde esse controle também acaba por ser feito. Relativamente às consequências do incumprimento destes deveres, era o que eu vos tinha dito, realmente o legislador deu-lhes muita importância e prevê, mesmo no caso da violação do artigo 54, a pena de prisão. Na violação das restantes normas será uma contraordenação. Para terminar, isto é um tema que toda a gente reconhece a importância, que é transversal aos vários setores, económico, financeiro, jurídico, ao qual nós devemos dar muita atenção. Acho que não devemos ter receio de todo. Acho que os desafios que nós temos tido, alguns deles exigiram muito mais de nós do que este desafio. Relativamente às minhas conclusões, estou perante juristas que sabem interpretar tão bem ou melhor que eu a lei, vão retirar as conclusões que entenderem serem acertadas. Queria só terminar com estas palavras, porque acho que é importante. Acho que o reconhecimento pelo legislador do papel do conservador como um elemento primordial neste combate é mais um argumento no sentido do relevo da nossa função no âmbito da justiça preventiva e até mesmo da descoberta da verdade.
Obrigada pela vossa atenção.